Olá, minha gente, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a tua família. E hoje estamos aqui para fazer a abordagem de mais um assunto que eu acho pertinente para os dias de hoje. Aliás, o que eu vou tratar hoje aqui tem sido dúvida na vida de muita gente. Há possibilidade de pessoas vivas se comunicarem com pessoas mortas? Será que é possível você e eu falarmos, nos comunicarmos com quem já morreu? Vamos hoje abordar isso. Mas antes de abordar isso, eu quero falar que eu vou usar como ferramenta para dar a resposta a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada? Vou usar um exemplo prático aqui. Na ciência, para você definir o que é certo e o que é errado, na ciência, a ciência utiliza do que para definir o que é certo e errado, o que é verdadeiro ou falso? Se chama experimento. Se aquilo que eles querem afirmar correto não passarem pelo experimento, significa que aquilo que eles estão querendo criar ou protagonizar não é certo, não é bom, não é verdadeiro, mas é falso. Na teologia, para eu definir o que é correto, o que não é correto, o que é verdadeiro, o que é falso, eu tenho como ferramenta de manuseio Bíblia Sagrada. Significa que toda a religião, toda a teologia, se não tiver afirmação bíblica, a única ferramenta na teologia para definir entre o certo e o errado, entre o que é verdadeiro ou falso, se chama a Bíblia Sagrada. Se não passar por isso aqui, não vem, não adianta. Então hoje eu quero falar e tratar sobre essa questão, sobre a comunicação com mortos. É possível isso? Bem, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que além de isso não ser possível, a Bíblia condena a tal prática. Onde é que está escrito isso? Vamos lá para Deuteronômio. Livro de Deuteronômio é um livro chamado Pentateuco, está entre os livros chamados Pentateucos. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Vamos lá, em Deuteronômio capítulo 18, partindo aqui do versículo 9, olha o que a Bíblia diz aqui. Aqui nesse momento Israel está próximo para adentrar na terra prometida, a quem Deus haveria prometido para eles adentrarem, só que na região onde eles tinham que ocupar, haviam pessoas morando lá, havia habitações, havia habitantes lá. Então Deus falou isso com eles, olha aí, Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Opa, a Bíblia já está falando aí que o Senhor não... Aí no 12 ele continua dizendo o seguinte, aqui piora um pouco. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então nós temos aqui Deus proibindo a prática dessa consulta aos mortos, e também temos aqui dizendo que quem realiza tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus. Olha aí, a Bíblia dizendo que não há como.
embora pessoas se utilizam dessa prática, a Bíblia diz assim, que não é para ser realizada isso, e quem faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Tem alguma coisa no Novo Testamento? Tem. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo... Deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos lá. Lucas capítulo 16, no versículo 19. Aqui a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim, ó. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimos, e vivia todos os dias de regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Vai prestando atenção, tá? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Grava bem isso, os dois morreram. Escute. E no Hades, é uma palavra grega para definir inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, o lugar que ele estava não era legal. 25, porém Abraão disse, Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente mais. Agora este é consolado e tu atormentado. Vamos lá. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui a vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aí, veja só o que ele pede. E disse ele, rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão. O que ele estava pedindo é que Lázaro, o mendigo que havia morrido, fosse se comunicar com seus parentes e lhe desse testemunho do lugar aonde o rico estava, para que eles não fossem para lá. Olha a resposta que Abraão disse. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Moisés disse? Eles têm a lei. Eles têm o profeta. A eles que eles têm que ouvir. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha a resposta. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O que ele está dizendo? Se eles não estão ouvindo a palavra, a lei, não estão dando crédito às profecias, como acreditarão que um morto falando com eles, eles acreditariam? Olha o que a Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, Deus diz é abominação ao Senhor a tentativa de se comunicar com os mortos. E aqui no Lucas, Novo Testamento, Jesus estava ensinando sobre essa parábola e entre meio essa parábola, lá no capítulo 16 de Lucas, no versículo 31, Abraão diz assim, gente, se eles não ouvem a palavra, se eles não ouvem os profetas que estão lá, tampouco podem crer que falando com ele, um morto, eles acreditarão. Significa o quê? Que é impossível
É impossível o morto se comunicar com os vivos e os vivos se comunicarem com os mortos. Mas o que é isso? Mas tem algo mais de informação? Por que isso é impossível? Vamos para Eclesiastes. Eu falei que ia usar a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Deixar que a Bíblia nos ensine. Eclesiastes capítulo 9 diz assim, glória a Deus. Eclesiastes 9, no versículo 3. Olha que interessante o que o sábio Salomão escreveu. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Olha a explicação. Ora, para o que acompanha todos os vivos, há esperança, porque é melhor o cão vivo do que um leão morto. Ele até usa aqui de uma ironia. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, presta atenção, hein? Mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Sabe que ensinamento nós estamos recebendo aqui de Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 3 até o versículo 6? Esse ensinamento é que quem morre não tem ciência de coisa alguma que se sucede aqui na terra. Por exemplo, morreu parentes meus, morreu pai, morreu um padrasto que eu tive. Será que ele sabe tudo que está acontecendo aqui agora? Não. Eles não têm ciência alguma. Não têm conhecimento de nada que está acontecendo aqui. Algumas pessoas, por não terem esclarecimentos bíblicos e por se acreditar em filosofias ou ensinamentos extras bíblicos, acreditam que aonde eles estão, aonde eles vão, aquele ente querido que ele morreu, que morreu, está ali acompanhando a eles, está orientando a eles. Querido, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que se você tem um ente querido que já faleceu e você pode pensar que ele está junto com você ou está olhando por você, está cuidando-se de você, essa filosofia, esse ensinamento, até, né, ao meu ver aí, tanto quanto confortante, mas não é bíblico. Afirmar que um morto, a pessoa que possível morreu, que o espírito dela esteja te acompanhando aonde quer que você vá, ou esteja onde que você está. Além de não ser verdade, a Bíblia diz assim que isso é impossível. Então nós temos aqui dizendo que aquele que tenta consultar os mortos é errado, é proibido e é abominável aos olhos assim de Deus. Nós aprendemos aqui que é impossível a pessoa, em sã consciência, acreditar que isso possa acontecer. A Bíblia diz em Eclesiastes ainda aqui que nós, quando morremos, nós deixamos de ter ciência daquele momento, desse momento a qual os vivos estão tendo. Você, um parente, um pai, uma mãe, sei lá, morreu. Ele não tem ciência alguma, não tem conhecimento do que está acontecendo em nada na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ok? A outra questão é reencarnação. É possível isso acontecer? Haja visto. Os mortos aqui nós já vimos que é impossível. Eu vou entrar um pouquinho nesta área que muitas pessoas acreditam na reencarnação. O que a Bíblia diz
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, vamos lá, carta aos Hebreus capítulo 9, do versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu estou usando, repito, como ferramenta a Bíblia Sagrada, que é o único livro com seriedade sobre essas questões. Hebreus 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O que a Bíblia diz? Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Passando disso, vem o quê? O juízo. Significa que, biblicamente, além de ser impossível se comunicar com os mortos, é impossível, biblicamente falar, aceitar ou acreditar na doutrina da reencarnação. Ah, mas eu aprendi. Não, você aprendeu sim, eu até respeito o seu conhecimento, mas a Bíblia não diz. Se você diz que é cristão, se você diz que aceitou, abraçou a fé da cristandade, e você tem a Bíblia como regra e norma de fé, qualquer outro livro que disser qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus deve ser o quê? Rejeitado. E o que nós estamos usando aqui agora é o quê? Bíblia Sagrada. O que a Bíblia apoia, você acredita. O que a Bíblia não apoia, você não acredita. Portanto, aqui hoje eu deixo uma palavra para você. Só teve um que morreu e que está vivo. E ele se chama Jesus Cristo. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que passou por esse processo de morrer, de ressuscitar, está morto. Não, ele está vivo. Ele está vivo hoje, estando aqui comigo, com você aí, ou em qualquer lugar que nós estejamos. Ele é o único que morreu, ressuscitou e está vivo. E onde quer que você vá, ele estará convosco. Jesus Cristo. Ele mesmo disse, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar para você e deixar aqui este ensinamento. Mas é bom ficar com aquilo que a Bíblia nos diz, não é? Não é verdade? Embora as religiões filosoficamente funcionem, teologicamente a gente tem que observar se a Bíblia aceita ou não aceita, tá bom? Vamos orar ao Senhor, quero orar pela sua vida e pedir ao Senhor que Ele visite você, a sua família, tudo aquilo que envolve a sua vida, tá bom? Senhor nosso Deus, estou feliz por estar aqui, poder mais uma vez ser canal de bênção para esta vida que está vendo este vídeo, para poder ser canal de bênção para essa pessoa que está nos acompanhando. Eu não sei em que hora que ela vai estar vendo, eu não sei em que momento que ela vai estar assistindo a esse vídeo. Eu só peço ao Senhor, visite a vida dele, a vida dela e derrame sobre ela toda a sorte de bênção, toda a sorte de vitória. É o que eu te peço no teu amado e santo nome, no nome de Jesus. Amém! Deus abençoe você, até uma próxima vez e que não seja tão demorado assim. Um beijo, fique com Deus.